Olha, atenção, outra reportagem inédita e exclusiva chegando. O homem procurado em todo o país é encontrado escondido num apartamento aqui em São Paulo. Jean tem pelo menos 8 homicídios para responder na justiça. Além de matador, seria um dos chefes do GDE, que é uma facção criminosa de Fortaleza. Mas ele estava aqui. Agora, olha a ousadia do Jean. Na delegacia, o delegado contou para ele o motivo da prisão. Falou, olha, você é um foragido, você tem 8 homicídios. E o Jean rebateu o delegado. Falou, não, 8 não. Aí ele falou, por que é menos? Ele falou, não, é mais, são 11. Olha só. O Jean contou que não saía de casa e mandava a esposa fazer o que precisava na rua para ele não ser preso. A mulher Ana também foi detida. Olha a cara dela, a cara que ela fez, ó, lá no momento da prisão. O Dionísio traz as informações pra gente numa reportagem Cidade Alerta. O cerco fechado pela polícia e a ação rápida. Polícia! O alvo, um procurado da Justiça Brasileira que é acusado de matar pelo menos 8 pessoas. Jean Almeida, o Dedé, foi preso durante um trabalho conjunto entre as polícias de São Paulo e do Rio Grande do Norte. Jean estava escondido na Vila Mariana e foi pego com calças curtas, aliás, sem calça alguma na casa da companheira. Rapidamente foi algemado e não estava sozinho. Jean foi levado para a delegacia, mas não se engane, o homem de semblante simples é perigoso, segundo os investigadores, e teria cargo de liderança em uma das maiores facções do país. Os rivais de Jean eram assassinados. São pelo menos 8 casos, né, conforme foi passado aqui, e ele informou aqui que seriam 11 processos. Ele é faccionado na Guardiões do Estado, na GDE, e ele ocuparia um cargo de relevância nessa facção. De acordo com a investigação feita pela Polícia Civil, que deu origem ao mandado de prisão, Jean seria integrante da segunda maior facção criminosa do estado do Ceará. A GDE, a Guardiões do Estado, que tem ramificações em estados vizinhos como o Rio Grande do Norte. E é inclusive em confrontos no interior do Rio Grande do Norte que, segundo a polícia, o GDE, ou Guardiões do Estado, teria entrado em conflito com facções criminosas maiores e nacionais, como o PCC e o Comando Vermelho. Jean seria um integrante do alto escalão dessa facção criminosa nordestina. Ele teria vindo para São Paulo justamente para abrir caminhos de rotas para o escoamento do tráfico de drogas, abrir negociação com a facção paulista para conseguir levar a droga aqui do estado até cidades do Nordeste. E foi justamente no quarto ao lado que os agentes encontraram essa grande quantidade de drogas, poções de cocaína e maconha. Ele teria vindo para São Paulo para fazer o transporte e a logística de drogas para o Rio Grande do Norte. E hoje na diligência a gente conseguiu apreender aí mais de 200 porções de cocaína, um tijolo de maconha dentro da casa, algumas anotações que se referem ao tráfico de drogas. Ele também foi autuado em flagrante por causa disso. De acordo com a polícia, em São Paulo, Jean não agia sozinho. Teria a conivência e o apoio da atual companheira. Ana parece não acreditar no que está acontecendo e chegou sorrindo à delegacia. Ela achou que para ela estava tudo bem e que os mandados se referiam apenas aos homicídios. Porém, com a localização dessa droga dentro da casa dela, do casal, né? E a comprovação de que ela acobertava o Jean para que ele continuasse homiziado aqui na capital, ela, até o momento que chegou aqui, ela não estava entendendo que ela também estava presa pelo tráfico de drogas. E foi justamente em depoimento aos policiais aqui em São Paulo que Jean disse que usava a companheira para fazer movimentações bancárias simples, como comprar algo numa padaria ou pagar boletos relacionados à internet e telefone, quanto também para transações relacionadas ao tráfico interestadual de drogas. Ele disse aos policiais que usava dessa estratégia porque tinha medo de caminhar pelas ruas aqui de São Paulo. Isso por conta do projeto Smart Sampa, que utiliza o reconhecimento facial para encontrar procurados da Justiça Brasileira. Ele disse que saía pouquíssimo de casa e quando saía, possivelmente saía disfarçado.
Pelo que a gente apurou, ele não usava nenhuma conta em banco, não tinha cartão de crédito, o nome dele, linha telefônica, tudo isso era o nome da mulher dele. Além disso, segundo a polícia, Jean tinha um possível segundo plano. Na casa da companheira foram encontradas 2 certidões de nascimento, uma dele e outra do primo de Jean. Os documentos dele estavam guardados e havia também uma certidão de nascimento dele e uma certidão de nascimento do primo que estava no Rio Grande do Norte. Nossa equipe flagrou a saída de Jean da delegacia. Dessa vez ele não quis falar quantas anotações criminais ele tem. A gente vai acompanhar a saída aí do Jean Almeida, o homem que foi detido aqui em São Paulo, acusado de crimes no Rio Grande do Norte. Vou tentar falar com ele. Jean, 8 ou 11 homicídios, hein? Não sei. Ué, mas você não disse em depoimento que tinha 11 inquéritos contra você? Por que você estava com o RG, a certidão do seu primo? Jean e Ana passam por audiência de custódia nessa sexta. Ele deve ficar preso na capital paulista enquanto aguarda uma nova ordem judicial. Olha, ele estava com o documento do primo. Precisa ver se o primo sabia, hein? Porque às vezes é uma surpresinha, porque tem primo aí que eu vou te falar, hein? Acaba usando aí, pegando o documento, né? E se passando por outra pessoa. O primo preso e ele usando o documento. Precisa ver se o primo sabia. Agora ele pode falar pessoalmente. Ele vai ter que responder exatamente. Agora, o cara falar pro policial, fala assim, ó, não são 8 não. Aí eu, não, são 8 sim, eu tô vendo aqui. Não, faltam 3, que vai chegar aí daqui a pouco, mas são 11. Não perca a conta.